Boa noite, irmãos. Estamos aí ao vivo para mais uma live. Boa noite a todos, irmãos e amigos. É um grande prazer começar esse culto essa noite. Estamos aqui com os irmãos do louvor, né? E nós vamos exaltar o nome do Senhor nessa parte, louvar Ele, engrandecer o nome do Senhor, porque só Ele merece esse louvor. Antes de começarmos, nós vamos orar. Vou pedir para o irmão Jimmy vir aqui orar e a gente começa o nosso culto. Pode ir lá daí. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos, mesmo que entre poucos irmãos aqui presencialmente, mas entre muitos irmãos e amigos virtualmente, para engrandecer o Teu nome, ó Pai, para louvar a Ti, para aprender do Senhor. Pedimos que o Senhor limpe, ó Pai, as nossas mentes e os nossos corações, que nós possamos estar aqui com o intuito de realmente Te adorar, de Te louvar e de aprender de Ti. Abençoa a cada pessoa que está assistindo essa live, ou depois esse culto gravado, que possa entender a mensagem do Senhor, que seja clara, que a Tua palavra seja impactante, ó Pai, e faça o efeito que o Senhor mesmo quer no coração de cada um. Prepara os nossos corações agora para exaltar ao Senhor, recebe o nosso louvor, que chegue como cheio de e trabalha no nosso coração para que possamos aprender mais de Ti e a cada dia mais poder fazer a Tua vontade. Abençoa ainda tudo que vamos fazer, continua conosco e nós, porque precisamos de Ti. É no santo nome de Cristo que oramos. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus. Estou vendo alguns irmãos aqui já entrando. Boa noite. Ana Cristiane, Gilmara, Ana Maria, Georgia, Sandra, Gilmara, Tati, Sandra Moraes, Lene, Cristiane. Deus abençoe Patrícia, Tatiana, irmã Rosilda. Os irmãos aqui todos entrando. Nós vamos cantar o primeiro hino. 451. Os que confiam no Senhor. Tem um texto em Salmos capítulo 20, versículo 7, diz assim: outras nações confiam em seus carros, em seus cavalos, mas a nossa confiança está no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? É nele que nós confiamos. Esse louvor.
438, ouvindo de Jesus, e esse versículo, esse louvor, é uma passagem da Bíblia que diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa igreja faz parte, né, deste projeto, né, deste ide. Então vamos louvar ao Senhor e cantar realmente, possamos pregar essa mensagem tão divinal do Senhor. Eu te louvarei. Cante, louve conosco, viu? És única razão da minha adoração, ó Jesus.
Então, ouve a Deus conosco. Primeiro é: grandes são as tuas obras. Os
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome
nós o adoramos. Nós vamos para o último louvor. Amigo de Deus. Aí você vai cantar que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Reflita nele, nesse louvor, e cante adorando ao Senhor, preparando o seu coração para ouvir o que Deus tem para falar com você, para falar comigo. É uma grande oportunidade de a gente orar, né, cantando esse louvor e agradecendo, porque Deus tem estado conosco, mesmo em momentos difíceis, em situações que a gente parece que não vai acabar, né? Igual essa pandemia. A gente acha que está melhorando, a gente ouve notícias difíceis, mas esse amigo é o que completa, é o que preenche a nossa vida. Então vamos louvar a Ele, estender esse nosso coração com grande amor, pedindo para que Deus venha estar conosco. Nesse momento nós vamos abrir a palavra dele. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom Amém? Pastor Júnior. Muito boa noite a todos, irmãos e amigos que estão nos acompanhando nessa live da Igreja Batista em Buias. Você é muito bem-vindo para estar conosco, refletindo junto e aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos, ainda que distantes. E nós queremos aproveitar essa oportunidade e grande bênção concedida
pelo nosso Senhor. Nós estaremos agora passando para um momento de reflexão na palavra de Deus. Então eu convido você, está aí no conforto da sua casa, ou talvez em algum outro lugar, a caminho de casa. Então, se você tem aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Nós vamos juntos ler, refletir e aprender da palavra do Senhor, nosso Deus. Neste domingo, o dia do Senhor, o dia preparado para adorarmos ao nosso grande Deus, Salvador e Rei, o Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, eu quero convidar você que tem aí a sua Bíblia, a abri-la juntamente comigo no livro, na carta aos Hebreus, Novo Testamento, carta aos Hebreus. E ali nós estaremos refletindo na palavra do Senhor. O tema que nós temos dado para a reflexão dessa noite é a posição, a condição e a disposição de Cristo. E você vai já entender o que nós estamos querendo comunicar quando declaramos isso, a posição, a condição e a disposição de Cristo. Eu quero convidar você que tem a sua Bíblia a acompanhar a leitura junto comigo. Eu estarei lendo agora esses 3 versos que compreendem o trecho que nós vamos estudar nessa noite. Hebreus, capítulo 4, versos 14, 15 e 16. Hebreus 4, versos 14, 15 e 16. Eu estou nessa noite utilizando a versão atualizada das Escrituras Sagradas. Nela, a palavra de Deus nos diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, uma palavra que não é deste mundo, mas que veio a este mundo porque o Senhor nos concedeu. A palavra do entendimento, a palavra da sabedoria, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E é nela, lendo nela, refletindo nela, que nós desejamos nessa noite ouvir a Tua voz, Senhor. Fala aos nossos corações, às nossas mentes, conforme o Teu desejo, nos ajuda a entender, a compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Clamamos pela ação do Teu Espírito Santo na vida de cada um daqueles que cedo ou tarde estarão ouvindo essa mensagem, Senhor, através das mídias sociais. Que o Senhor os abençoe grandemente e realize na vida de cada um deles a Tua perfeita vontade para edificação e salvação conforme o Teu querer. No santo nome de Jesus é que nós oramos e desde já agradecemos. Amém. Nesse texto que nós acabamos de ler, você perceberá que nós podemos aprender 3 verdades sobre Jesus, verdades que estão a favor de todos aqueles que creem em Cristo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nesse trecho que nós lemos aqui na carta aos Hebreus, nós podemos encontrar essas 3 verdades sobre Jesus. Então elas não estão falando sobre outra pessoa, mas elas estão falando e esclarecendo o nosso entendimento sobre a pessoa de Jesus Cristo. E são verdades sobre Jesus que trazem favor, que favorecem, que beneficiam todos aqueles que têm depositado a sua fé, a sua confiança
no Senhor Jesus Cristo. A primeira verdade eu quero declarar, dessas verdades sobre Jesus que está a favor de todos aqueles que creem nele, é a seguinte: a posição de Cristo. A posição que Cristo detém, sendo ele Deus, sendo ele Senhor. Veja novamente, o verso 14 nos diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E para entendermos sobre essa posição que pertence ao Senhor Jesus Cristo, a posição de grande sumo sacerdote, nós precisamos primeiro relembrar um pouco a respeito do que era o sumo sacerdote, do que foi o sumo sacerdote, que tipo de papel, que tipo de função que esse sacerdote de Deus realizou no passado. Então nós temos no Antigo Testamento a descrição do papel do sumo sacerdote, que atuou primeiramente no tabernáculo e depois, posteriormente, no templo, que o povo de Israel construiu para a adoração de Deus. Então o sumo sacerdote, ele era o único que poderia entrar na parte do santuário, seja no tabernáculo, seja no templo. Era o único que podia entrar naquela parte do santuário onde a presença de Deus se manifestava. Então aquela parte era chamada de Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos, porque ali a presença de Deus se manifestava diante daquele sumo sacerdote. A palavra sumo significa maior, ou supremo, superior. Então aquele era o chefe, o líder de todos os sacerdotes. E ele então realizava esse trabalho de entrar naquela parte do santuário onde a presença de Deus se manifestava. Esse sumo sacerdote só era permitido a ele que fizesse isso depois de se purificar, de oferecer um sacrifício, oferecer um animal, o sangue de um animal em sacrifício, por si mesmo, para a purificação dos seus próprios pecados, e depois um animal pela purificação dos pecados do povo. Então o sumo sacerdote, antes de entrar naquele lugar, antes de entrar no local que representava a presença de Deus, ele purificava-se a si mesmo, apresentava um sacrifício pela sua própria vida, derramando um sangue para que o sangue dele não fosse derramado por conta dos seus próprios pecados, e derramando sangue pelo povo, e entrava com esse sangue no Santo dos Santos, o santo lugar, como oferta agradável ao Senhor Deus, em favor dele e dos demais membros do povo de Israel. Esse acesso do sumo sacerdote a esse lugar santo, o Santo dos Santos, onde a presença de Deus se manifestava, não era um acesso facilitado. Era um acesso que só era permitido uma vez a cada ano, numa celebração excepcional, marcante para todo o povo de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento. Então, uma vez por ano, não sem sangue, um sangue que provava, um sangue que era recebido em favor do próprio sacerdote e também do povo, ele entrava naquele lugar na presença de Deus. E o sumo sacerdote, podemos ainda dizer que ele era o representante do povo diante de Deus. Ele entrava com aquele sangue do animal sacrificado na presença do Senhor Deus, e ali representava o seu povo diante de Deus. Entendendo então o papel do sumo sacerdote, nós podemos voltar ao nosso texto e perceber que, fazendo referência a Jesus, o Filho de Deus, o autor da carta aos Hebreus, se refere a esse Jesus Cristo como grande sumo sacerdote. Então Jesus não exerceu e nem exerce o mesmo papel de sumo sacerdote, mas sim do grande sumo sacerdote.
E por que esse qualitativo aí, esse adjetivo grande é acrescentado nessa função de sumo sacerdote? Porque Jesus, como grande sumo sacerdote, ele adentrou não a um santuário terreno. Jesus não adentrou a um tabernáculo. Jesus não adentrou a um templo, uma construção de concreto erguida por mãos humanas. Mas Jesus, como grande sumo sacerdote que é, ele e só ele foi capaz de adentrar nas alturas celestiais, no próprio céu, não em um local que representava a presença de Deus Pai, mas na própria presença do próprio Deus e Pai. Ali é que Jesus adentrou para realizar a sua função excepcional de grande sumo sacerdote. E a semelhança do sumo sacerdote de Israel no Antigo Testamento, que fazia o sacrifício em favor do povo, Jesus Cristo apresenta o seu sacrifício, exerce o seu papel em favor, não de si mesmo, mas em favor de todos aqueles que confiam nele. Veja, Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote, porque ele entrou na presença de Deus Pai, não com um sacrifício temporário de um animal, sacrificado e oferecido a Deus, mas com o sacrifício de si mesmo. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, foi tanto o sacerdote quanto a própria oferta. Ele ofereceu o seu próprio sangue, e sangue é o símbolo da vida. Jesus Cristo ofereceu a sua própria vida para agir em favor daqueles que confiam nele. E ele fez isso não como o sumo sacerdote do Antigo Testamento fazia, um sacrifício em favor de si mesmo para a purificação dos seus pecados, já que Jesus, o grande sumo sacerdote, não possui pecado e não precisou morrer por causa dos seus próprios pecados, porque ele não tem pecado algum, nunca teve e nunca terá. Ele é o Cordeiro puro de Deus. E Jesus então ofereceu-se como sacrifício em favor de quem? A palavra de Deus nos responde: em favor de todos aqueles que confiam nele. Não como o sumo sacerdote do Antigo Testamento, que fazia isso a cada ano, ano após ano, oferecendo um novo sacrifício para aplacar a ira de Deus contra ele mesmo e contra o povo. Jesus ofereceu-se na cruz do Calvário, uma vez por todas, definitivamente para todo sempre, para nunca mais precisar qualquer sacrifício para a salvação daqueles que confiam nele. Jesus é sim um grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote do Antigo Testamento, os sumos sacerdotes do Antigo Testamento foram vários, porque pela morte eles eram impedidos de continuar sendo sumos sacerdotes, e outro novo sumo sacerdote precisava assumir a cada geração. Mas Jesus Cristo, como grande sumo sacerdote, grande e único sumo sacerdote, ele é o representante de todos aqueles que creem em Deus de maneira definitiva e para todo sempre. Nunca se levantou outro grande sumo sacerdote semelhante a Cristo, e nem nunca será necessário levantar-se outro, porque Jesus vive e vive eternamente, exercendo o papel de representante diante de Deus Pai, de todos aqueles que confiam em Jesus Cristo. É por isso que nós dizemos que a primeira verdade sobre Jesus, que está a favor daqueles que confiam em Jesus Cristo, é essa: é a posição de Cristo, a posição que ele detém de grande sumo sacerdote, representando todos os que confiam nele para a salvação diante de Deus o Pai.
Isso é a mesma coisa que dizer que se você ainda não confia em Jesus Cristo como seu Deus, como Senhor e Salvador da sua vida, você não tem nenhum representante diante de Deus o Pai neste momento. Você não tem. E também, se Jesus Cristo não é o seu Deus, o seu Senhor e o seu Salvador, se Ele não se tornar o seu Deus, Senhor e Salvador, você também não terá nenhum representante diante de Deus, o Pai. O encontro com Deus, o Pai, é um encontro inevitável. Todos estarão diante de Deus. Mas aqueles que confiam em Jesus têm assegurado o exercício sacerdotal do Senhor Jesus Cristo em favor das suas vidas. Esse papel de grande sumo sacerdote, representando todos os que confiam em Jesus Cristo, só é exercido pelo Senhor Jesus. Nenhum pastor pode fazer isso por ninguém. Nenhum padre, nenhum líder religioso, nenhum familiar, nenhum pai representará o seu filho diante de Deus Pai, e nenhum filho representará os seus pais. Ou você tem a Jesus Cristo como seu representante, ou você não será representado diante de Deus Pai. E você precisará representar a si mesmo. Agora pense comigo. A Bíblia é clara em mencionar, em diversas porções da palavra de Deus, a grandeza e a santidade do Senhor Deus. Você acha que é à toa que Jesus é o único grande sumo sacerdote? Ele tem acesso à presença de Deus Pai e nos representa, nós que confiamos nele, porque ele é o Cordeiro puro de Deus. Ele, sem pecado, na presença de Deus Pai, não é consumido pela santidade de Deus Pai. Muito pelo contrário, ele possui a exata santidade de Deus e pode muito bem representar todos aqueles que confiam nele. Mas e você? Se você rejeita Jesus Cristo, como você se apresentará diante de Deus Pai sem um representante fiel, sem o grande sumo sacerdote que é Jesus? Saiba que a santidade de Deus não permitirá que você dê nenhuma palavra em seu favor. Você não terá quem o defenda. E é exatamente por isso que você será condenado. Deus não tem prazer em condenar o ímpio. Mas a Bíblia diz que ele condenará. Condenará todos aqueles que permanecem rebeldes contra o Senhor Jesus Cristo. Que não reconhecem a necessidade de Cristo na sua vida. Para exercer em favor deles o papel de grande sumo sacerdote. O conselho da palavra de Deus para você: creia agora mesmo no Senhor Jesus Cristo. Faça dele o seu Deus, o seu Salvador. Para isso não é preciso pagar nada. Para isso não é preciso ir para um lugar especial, religioso. Mas você pode, aí mesmo onde você está, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, fazer dele o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu representante fiel diante de Deus Pai. Faça isso agora. Receba Jesus em seu favor e tenha um representante diante de Deus Pai, o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso aprender as verdades da palavra de Deus sobre Jesus. Eu creio que muitos ainda têm se mantido longe de Cristo, porque não conhecem essas maravilhosas verdades, mas elas estão reveladas na palavra de Deus, para mim e para você também. Precisamos conhecê-las.
precisamos crer na palavra do nosso Deus. Essa não é a única verdade que atua em favor daqueles que creem em Cristo sobre Jesus nesse texto. Nós podemos perceber ainda no verso de número 15, a segunda verdade sobre Jesus que está a favor dos que creem em Cristo. E essa segunda verdade que eu quero agora declarar é a condição de Cristo, a condição do Senhor Jesus Cristo. Leia novamente comigo, ou acompanhe a leitura que eu vou fazer, do verso 15. Nos diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ou pelo contrário, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A condição de Cristo é a condição de Deus homem, compassivo e santo. Jesus Cristo é plenamente Deus, é 100% Deus. Mas Jesus Cristo é também 100% homem. Ele é o Deus homem. E no caráter humano de Jesus, nós podemos perceber a sua condição de um Deus homem compassivo e santo. A ideia de compaixão é a ideia daquele que se coloca no lugar do outro. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo não nos salvou a partir das alturas celestiais, olhando para a nossa miséria e os nossos pecados desse mundo e dizendo: coitadinhos deles, eu vou salvar eles daqui, e lançando como que um poder salvador sobre as nossas vidas. Não foi isso que Jesus Cristo fez. Mas Jesus Cristo deixou as alturas celestiais e veio tomar lugar dentro da raça humana, se tornou homem completamente, não contou com os seus atributos divinos de maneira individual para viver nesse mundo uma vida fácil, uma vida cheia de poderes especiais de Deus que evitaram que ele passasse pelas coisas que os demais seres humanos passam. Jesus não fez isso. Jesus veio até aqui, pisou os seus pés na mesma terra, no mesmo pó que nós pisamos. E Jesus passou pelas mesmas circunstâncias que você e eu precisamos passar. Jesus teve ganhos e teve perdas. Jesus experimentou prazeres nesse mundo e experimentou dores e sofrimentos. Jesus sentiu alegrias e também sentiu tristezas. Jesus sorriu e derramou muitas lágrimas enquanto esteve aqui, como homem nesse mundo. Jesus teve amigos e teve inimigos. Jesus teve companheiros fiéis e teve companheiros que o traíram. Jesus sentiu fome, sentiu sede, frio, sono e cansaço, assim como você e eu também somos capazes de sentir. Jesus passou por momentos de angústia e também por momentos de grande satisfação. Ele foi tentado nos seus pensamentos, ele foi tentado nas suas palavras e foi tentado nas suas atitudes. Porque é assim que você e eu também somos tentados. A grande diferença entre você e eu, entre nós e o Senhor Jesus Cristo, é que ele enfrentou todas essas coisas que nós enfrentamos, mas ele nunca pecou. Ele nunca pecou, não porque ele é Deus, mas ele nunca pecou porque ele levou até o fim, até o máximo compromisso, a sua obediência a Deus Pai, coisa que eu e você não somos capazes de fazer. Mas Jesus cumpriu a vontade de Deus, em meio a tantas circunstâncias adversas, passando por todo tipo de coisa que qualquer outro ser humano também enfrenta.
E é justamente por isso que eu posso dizer, e a palavra de Deus afirma, e você pode saber e crer, que Jesus entende as nossas fraquezas e limitações. Jesus sabe o que é ser tentado. Jesus sabe o que é enfrentar sofrimento. Jesus sabe o que é perder alguém que ama. Jesus sabe o que são as nossas alegrias, o que são as nossas frustrações. Ele entende os nossos sentimentos, fraquezas e limitações. A verdade é que só Cristo entende perfeitamente e exatamente o que nós passamos, sentimos e enfrentamos cada dia da nossa vida nesse mundo. Talvez você já tentou compartilhar algum sentimento, alguma circunstância com alguém e saiu de lá frustrado, certo de que aquela pessoa não tinha entendido nada do que você tentou dizer, do que você estava sentindo, do que você estava passando. Isso acontece muito na esfera humana, mas saiba, isso nunca acontecerá com Jesus Cristo. Jesus sabe exatamente o motivo de cada lágrima derramada. E Ele não só conhece as nossas limitações e fraquezas, mas Ele tem o poder de nos amparar. Como diz o texto que nós lemos aí, Ele é o Deus compassivo e santo. Ele se coloca em nosso lugar. Ele nos abraça e ultrapassa dores e sofrimentos, angústias e fraquezas ao nosso lado, nos dando aquilo que nós precisamos. Só Jesus é capaz de fazer isso. Mais ninguém. Mais ninguém. Conselho da palavra de Deus para você: busque esse Jesus em oração. Perceba que só Ele pode ser seu verdadeiro companheiro de caminhada nesse mundo. Porque você pode falar abertamente, sinceramente e a todo momento com Ele. E nós falamos com Deus através das nossas orações. Falamos com Cristo através das nossas orações. Clamamos pelo seu nome, invocamos a sua presença e Ele nos ouve. Jesus não desampara, Jesus não rejeita qualquer coração contrito que se apresenta diante dele. Ele é o Deus homem, compassivo e santo, que não tem pecado, mas que se compadece dos pecadores, assim como você e assim como eu. Tem ainda uma terceira verdade sobre Jesus, que está a favor dos que creem nele. Se a primeira verdade sobre Jesus é a posição de Cristo, a sua posição que ele detém de grande sumo sacerdote e de nosso representante diante de Deus Pai, e eu digo nosso para aqueles que confiam nele. Se a segunda verdade sobre Jesus é a sua condição de Deus homem compassivo e santo, sabendo que Ele está conosco e nos entende de maneira completa, como mais ninguém é capaz de fazer, nos ampara, nos anima, nos suporta, como mais ninguém é capaz de fazer. A terceira verdade que aparece nesse texto, agora no verso de número 16, é a respeito da disposição do Senhor Jesus Cristo. Veja comigo mais uma vez o verso 16, aqui mesmo no capítulo 4 da carta aos Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor de Hebreus é claro quando ele fala sobre a disposição do Senhor Jesus Cristo. Ele não quer que nós sejamos somente informados
informados de que Jesus é o grande sumo sacerdote, representando todos aqueles que confiam nele diante do Pai. Ele não quer que sejamos apenas informados de que Jesus é o Deus homem, compassivo e totalmente santo, que nos entende. E que, sabendo de tudo isso, nós deixemos de usufruir dessa maravilhosa graça enviada a nós por Deus Pai, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não. O autor de Hebreus compartilha isso e nos desafia a irmos até Jesus, a aproveitar em nosso favor, a utilizar o que está ao nosso dispor, essas maravilhosas virtudes do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele declara que a disposição de Cristo, em primeira instância, é uma disposição a nos receber. Uma disposição a nos receber. Ele declara no começo do verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. E não é à toa que ele diz o trono da graça, porque Jesus é rei. Jesus está na presença de Deus Pai, mas ocupando o trono e a posição de rei sobre a sua igreja, sobre aqueles homens e mulheres, jovens e crianças que confiam nele. E como Deus, completamente Deus e Rei soberano nas alturas celestiais, Jesus não tem qualquer necessidade de mim ou de você. Tudo o que ele deseja fazer, ele pode fazer sozinho, porque ele é Rei soberano e todo-poderoso. Jesus não tem nada que o força a abrir as portas do céu e nos receber. Mas Jesus faz isso. Ele está disposto a nos receber na sua presença. É isso que esse texto indica. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Mesmo sendo Deus soberano, ele nos dá o acesso à sua presença. Jesus providenciou um livre acesso para todos aqueles que confiam nele, quando ele realizou a sua obra maravilhosa, entregando a si mesmo como sacrifício em nosso favor na cruz do Calvário. Jesus fez isso. E a palavra de Deus diz nos evangelhos que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e o acesso a Deus através de Jesus Cristo ficou livre para todos aqueles que confiam nele. Significa que o que é exigido de você e de mim é simplesmente a fé no Senhor Jesus Cristo, crendo nele, fazendo dele o seu Deus, o Senhor e Salvador da sua vida. Você terá livre acesso à presença de Jesus, de manhã, de tarde, de noite, quando as coisas estiverem bem, mas também quando tudo for difícil e parecer que não há solução. Você terá acesso livre à pessoa de Cristo. Você pode entrar na presença de Jesus com toda a confiança. É essa a expressão que o autor de Hebreus usa. Não precisa temer. Não precisa duvidar. Será que ele vai me receber? Será que ele vai me ouvir? Será que ele tem tempo para dedicar atenção para mim? Jesus Cristo tem. Ele está disposto a nos receber na sua presença. A todos nós que cremos no seu nome. Creia em Jesus com toda a sua confiança, com toda a sua fé. Peça a Deus que ponha fé no seu coração, na sua mente, e creia em Cristo. Aproxime-se humildemente dele, e você terá livre acesso à pessoa do soberano Deus, que está no trono celestial, o Senhor Jesus Cristo. Mas a disposição de Jesus não é só em nos receber na sua presença, se
porventura cremos nele. Mas também Jesus está disposto a nos oferecer misericórdia, graça e socorro. É isso que o texto nos diz, verso 16 ainda. Se achegue confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E que oportuna é a ocasião que nós estamos vivendo. Temos vivido momentos difíceis nesse mundo, mas o Senhor Jesus permanece no trono das alturas, oferecendo misericórdia, graça e socorro, independente da situação. Lembre-se disso. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Não há nada que seja levado diante dele e ele seja incapaz de resolver ou solucionar. Ele é capaz. Mas como nos ensina a palavra de Deus, tudo a seu tempo, na ocasião oportuna e de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Misericórdia, graça e socorro da parte do próprio Deus. Com certeza esses não são valores baratos. Misericórdia, graça e socorro da parte de Deus. Não devemos tratá-los como valores baratos, porque nem Deus os trata como valores baratos. Para nos oferecer misericórdia, graça e socorro, Jesus Cristo pagou um alto preço. É de graça, mas Jesus pagou o preço. De graça para aqueles que creem, mas não foi de graça para Deus. Foi necessário esforço, foi necessário coragem, foi necessário sacrifício, foi necessária a morte do próprio Filho de Deus, para viabilizar para aqueles que confiam nele, da parte de Deus Pai, misericórdia, graça e socorro. É por isso que Deus não sai por aí distribuindo esses valores indiscriminadamente. Mas Deus exige daqueles que querem receber misericórdia, graça e socorro. Deus exige deles um compromisso de admitir diante de Deus as suas limitações, as suas falhas, os seus pecados diante de Deus, e a disposição de arrependidos se humilharem na presença do Senhor, clamarem pelo nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote, o Deus homem compassivo e santo, e humilhados na presença de Cristo, confiando nele e somente nele, serem agraciados por Deus com misericórdia, graça e favor do socorro em ocasião oportuna. Ore a Deus, confesse a Ele os seus pecados, reconheça a sua condição, abandone o seu ego, abandone a ideia mentirosa e falsa que o seu coração canta no seu ouvido sobre a sua autossuficiência, porque você não pode produzir o ar que você respira. Você não pode produzir o alimento que você come sem que Deus o faça crescer. E nem você estaria nesse mundo sem que Deus fizesse o milagre da gestação, da sua gestação no ventre da sua mãe. Você e eu, todos nós, a verdade da palavra de Deus é que somos dependentes e 100% dependentes do Senhor. Mas o nosso coração mau e pecaminoso muitas vezes não quer reconhecer essa verdade. Reconheça a verdade que está clara diante de você através da palavra de Deus. Jesus foi o escolhido de Deus Pai para ocupar a posição
de grande sumo sacerdote. Ele é o Deus homem compassivo e santo, que te entende, que te conhece, que pode te auxiliar. E caso você se arrependa dos seus pecados e confie nele, se humilhando na presença de Cristo, você receberá de Deus, garantido pelo Senhor, misericórdia, graça e socorro em ocasião oportuna. Aproxime-se de Jesus em oração todos os dias. É isso que o autor está dizendo aí. Achegue-se confiantemente ao trono da graça. Então se aproxime de Jesus. É isso que ele está querendo dizer. Se aproxime dele em oração a cada dia. Abra o seu coração na presença de Cristo. Aproxime-se de Jesus em obediência todos os dias, conhecendo o que ele nos diz e obedecendo, confiando que o que ele diz é a verdade e que funciona. Aproxime-se de Jesus em imitação a Cristo todos os dias. Aproxime-se de Jesus para aprender dele. Faça isso numa boa igreja. Uma igreja que ensine de maneira fiel a palavra de Deus. Não que fale somente daquilo que vem na cabeça, mas que abra a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, explique a palavra de Deus e aplique a palavra de Deus à sua vida. Aproxime-se de Jesus para servi-lo. Para servi-lo numa igreja que ama a Cristo. Para servi-lo no mundo, diante de tantas necessidades e tantos necessitados. Ser um instrumento usado por Deus para a honra e glória do Senhor. Você pode ser assim, mas não sem Cristo. Nunca sem Cristo. Mas através de Cristo, isso é possível, isso é real. E Deus te oferece essa oportunidade hoje mesmo. Creia em Jesus agora mesmo, hoje mesmo, não deixe para amanhã, não deixe para outro dia. Nenhum de nós sabe se amanhã estaremos aqui. Creia em Cristo e crendo nele, é dele que você receberá misericórdia sempre que você falhar, graça para sempre prosseguir e socorro sempre que você precisar. Jesus sabe. Jesus tem um jeito fantástico de agir. Tem todo o conhecimento, tem todo o poder. E é através da palavra de Deus que nós podemos aprender essas maravilhosas verdades sobre Jesus. A sua posição de grande sumo sacerdote, a sua condição de homem compassivo e santo, entendendo a nossa situação, se compadecendo das nossas limitações e fraquezas, e a disposição que Cristo tem em nos receber na sua presença e em nos oferecer misericórdia, graça e socorro que tanto precisamos. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar pedindo a Deus que faça a sua obra. O Espírito de Deus ainda age nesses dias. Os dias não são tão bons e favoráveis como nós gostaríamos, mas o Espírito de Deus se faz presente. Se faz presente para edificar e para salvar, conforme a perfeita vontade de Deus. Vamos orar pedindo que Deus atue pelo seu Espírito Santo a sua vontade sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, o Deus homem, compassivo e santo, aquele que está disposto a nos receber e nos oferecer dos altos céus misericórdia, graça e socorro. É no nome dele, Jesus Cristo, que nós oramos a Ti. Clamamos, Senhor, por edificação nas nossas vidas. Nos ajuda a conhecer as verdades da Tua palavra e a proclamar essas verdades para a Tua honra e para a Tua glória.
Senhor Deus, aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que ainda não pertencem a Jesus, quebra os corações, abre os olhos do entendimento, para que eles percebam o que eles têm perdido até aqui. Que Jesus Cristo faça na vida deles o que Ele tem feito nas nossas vidas, nós que cremos em Cristo, e podemos descansar na confiança do nosso representante diante de Deus Pai, no trono do céu, nas alturas celestiais. Obrigado pela salvação que há em Jesus e em Jesus somente. Realiza a tua obra conforme o teu querer em cada vida que está assistindo esse culto. Em nome de Jesus é que nós oramos e clamamos como os teus servos e servas. Amém. Ok, temos chegado ao final desse nosso tempo. Queremos então compartilhar os nossos lembretes, avisos e também pedidos de oração. Nós já temos destacado alguns destes nas nossas últimas lives. Alguns deles eu quero relembrar. Por exemplo, como é o caso do nosso irmão Daniel. Estamos orando pela sua saúde. Ele está na luta contra um câncer, fazendo seu tratamento, sendo acompanhado, e oramos então pela recuperação plena. Esse é o nosso desejo. E como vimos hoje na palavra de Deus, Deus é poderoso para fazer isso e muito mais. Então oramos, e essa é a nossa vontade que apresentamos ao Senhor, a recuperação plena do nosso irmão Daniel. A decisão dele em seguir Cristo é recente. Então lembre também de apresentar ao Senhor não só a sua vida física, mas também o seu crescimento espiritual, fortalecimento, fé nessa batalha que ele está travando ao lado de Jesus Cristo. Vamos também lembrar dos novos convertidos, o irmão Luciano e a irmã Tatiane. Eles estão estudando a palavra de Deus comigo e com a minha esposa, online também. Então orem pelo crescimento, pelo fortalecimento dessas jovens vidas espirituais que têm entregado a sua vida a Jesus Cristo recentemente. Também pela recuperação da cirurgia da irmã Daiane, né? Então vamos lembrar, Daiane Timóteo aí está em recuperação pós-cirúrgica. Vamos orar para que tudo corra bem, ela esteja logo aí 100% retomando as suas atividades no meio do seu trabalho e também da sua família. Vamos lembrar da gestação das irmãs Débora e também da irmã Jacione. Então, recentemente aí teve a revelação, né, de que o bebê dos irmãos Douglas e Débora é mais uma menina. Então agora uma irmãzinha para Esther. Vamos orar então para que Deus continue abençoando todo esse processo. Vamos lembrar da irmã Rosália, que pede oração por ela, pela sua vida, algumas questões aí que ela tem pendente e tem apresentado ao Senhor. Vamos também lembrar dos irmãos autônomos, dos novos empreendedores aí nesse período tão difícil que nós estamos vivendo. Vamos lembrar daqueles que pela graça de Deus têm mantido os seus empregos. Vamos lembrar daqueles que são empresários aqui na nossa igreja, que têm o seu trabalho, que lidam com essa situação difícil, que Deus encha de sabedoria para saberem como proceder a cada dia. Também vamos lembrar do irmão Toninho, esse é filho do pastor Moisés. Ele está aí acometido também com o Covid-19, então vamos lembrar de orar por ele. Vamos lembrar da saúde e do conforto da irmã Flor de Nice, né? Então ela também está numa situação difícil de saúde, já decidiu não fazer mais cirurgias, então pedimos pelo conforto aí de Deus nessa situação tão difícil que essa irmã, a mãe do nosso irmão Dorival, tem passado. Vamos continuar em oração também por aqueles irmãos e irmãs que estão procurando e necessitando de uma porta de emprego. Vamos orar, sabemos que o tempo não é tão favorável quanto gostaríamos, mas o Senhor é poderoso para fazer isso. Pela graça de Deus, Ele tem suprido cada uma das nossas necessidades. Aproveito para deixar aqui o aviso mais uma vez. Se você é membro da nossa igreja, se você tem contato conosco, está passando por qualquer necessidade, nos procure. Nós queremos saber, queremos orar
e ajudar você da maneira que Deus nos permitir fazê-lo. Também pela proteção aos irmãos idosos e às demais pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então vamos continuar orando, pela questão desse vírus que está aí, que impede que os nossos cultos sejam realizados de forma presencial. Então continue orando para que Deus nos encha de sabedoria nas tomadas de decisão, que não venhamos a nos precipitar, mas que possamos seguir as orientações das autoridades constituídas pelo Senhor e assim fazer tudo a bom tempo, mantendo um bom testemunho do nome de Cristo como precisamos e devemos fazer. Também vamos lembrar da Igreja da Bíblia, lá em Cabo Verde, os irmãos que estão lá servindo, tanto os missionários como nossos irmãos e irmãs em Cristo cabo-verdianos, que estão lá também enfrentando a batalha contra o Covid-19 e se mantendo unidos com a sua fé e a sua confiança no Senhor. Aniversariantes, Anderson Pedroso, está assistindo aí, né? Então vamos agradecer ao Senhor aí por mais esse ano de vida do nosso irmão Anderson Pedroso. Também agradecimentos aqui, irmã Ana Pina agradece pelas orações em favor da sua saúde. É o Senhor Deus ouvindo e atendendo as nossas orações. Somos muito gratos a Deus pelo que Ele tem feito, continuará fazendo em favor de todo o seu povo que confia nele. Tem um aviso aqui. Continuaremos com o Ministério de Ação Social, com entregas de cestas básicas, marmitas, e os irmãos que quiserem ajudar, é só me procurar, só falar com o pastor, ou se você conhece aí os irmãos que fazem parte da liderança desse braço da nossa igreja de ação social, pode também procurá-los, tá? Irmão Eduardo Simões também pode ajudar com isso. Você pode contribuir de diversas maneiras. Logicamente, através das suas orações, e isso eu sei que todos podem fazer. Então, se você é nosso irmão em Cristo, ore por nós. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê recursos, que Deus nos dê força e saúde para servi-lo e mostrar o seu amor nesse período difícil que estamos vivendo a todas as pessoas, sejam nossos irmãos ou não. Tá bom? Vamos orar por Deus nesse sentido. Você também pode doar algum valor, fazendo uma oferta presencial, pode trazer lá na casa pastoral, deixar conosco, ou com os irmãos da equipe de ação social, ou fazer também por transferência bancária na conta da igreja. Você pode também ofertar alimento, se você quiser, pode ofertar uma cesta básica, ou até mais de uma, se você puder e desejar. Se você não pode ofertar com tanto e quiser ofertar com 1 quilo de um alimento não perecível, pode fazer também, tá bom? Então o que nós queremos é dar oportunidade para que todos que desejam, todos que queiram, lembrando que não é uma obrigação, mas é algo voluntário, conforme Deus tocar no coração e você desejar. Então nos procure e vamos juntos nos unir para demonstrar a verdade da nossa fé. Como a palavra de Deus nos ensina, que a fé sem obras é morta. Então queremos mostrar que a nossa fé é viva e verdadeira no nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses são os avisos aí principais, os lembretes, pedidos de oração, nós estaremos apresentando ao Senhor. Você que é membro da nossa igreja, continue acompanhando pelo canal do WhatsApp da nossa igreja as informações durante a semana, as nossas lives, os avisos, pedidos de oração. Pode colocar lá também, nos comentários das nossas lives, os hinos que vocês gostariam de ouvir, cânticos que vocês preferem, para nós estarmos apresentando no momento de louvor. E também os pedidos e agradecimentos que você quiser apresentar a Deus aqui durante esses nossos momentos de culto. Somos muito gratos a Deus pela presença de todos, por todos que têm tomado parte nesses momentos de adoração, e mais do que nós também, alegre está o Senhor, que é a nossa plateia, que é aquele que nos ouve, é aquele que recebe toda a adoração que nós prestamos a Ele.
Vamos encerrar esse tempo também com mais uma oração, lembrando de alguns desses pedidos, e depois dessa oração, peço que o Marcos aí toque uma breve melodia e nós daremos esse culto por encerrado. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, nosso coração descansa na grandeza do Senhor. Clamamos em favor dos nossos irmãos, aqueles que têm necessidade na área de saúde, a irmã Flordinice, o irmão Daniel, tantos irmãos pelos quais nós temos orado, Senhor, muitos deles que nós já temos feito menção, como é o caso agora do irmão Toninho, filho do pastor Moisés, e outros, Senhor, que tem sido acometido também pelo Covid. Que o Senhor nos ajude nesse tempo de tão grande necessidade. Clamamos por aqueles, Senhor, que perderam seus empregos, que o Senhor os mantenha, como o Senhor nos tem prometido na Tua palavra, que aqueles que confiam no Senhor, nada lhes há de faltar das suas necessidades. Pedimos por aqueles que têm o seu trabalho, os irmãos autônomos, aqueles que têm a sua empresa, aqueles que são funcionários, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, os mantenha capazes de prover para o seu lar, para a sua família. Senhor nosso Deus, pedimos pela proteção dos nossos idosos, das nossas crianças, daqueles que têm a imunidade baixa, que o Senhor continue colocando a Tua boa mão protetora sobre as nossas vidas. Louvamos ao Senhor, agradecemos a Deus pela palavra do Senhor, que nos ensina, que nos instrui em toda a verdade. Agradecemos cada irmão, cada irmã que tem orado, que tem contribuído, que tem trabalhado, Senhor, para esses exercícios de ação social que nós temos feito nas comunidades carentes aqui à nossa volta. Que o Senhor continue declarando através das nossas vidas o Teu amor para com aquelas pessoas. E que através do pouco que nós temos feito, a grandeza do Teu poder se revele a eles. E o Teu Espírito use isso que nós temos feito para a salvação daqueles que ainda não confiaram no Senhor Jesus. Te louvamos, agradecemos, adoramos, no santo nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe.